Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista. Eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento com o seu corpo para que alcance resultados efetivos no emagrecimento. E hoje o tema é possível comer de tudo sem ganhar peso? E aí a gente vai falar hoje sobre essa liberdade de comer. O que significa isso? Como que a gente pode alcançar isso? Bom, essa liberdade para comer, para que a gente alcance essa liberdade de comer de tudo, ela não é simplesmente essa permissão da gente achar, poxa, posso comer de tudo ou um pouquinho de tudo, como algumas pessoas às vezes me falam, Mari, reeducação alimentar é a gente comer um pouquinho de tudo. Não, existem os conceitos aí que a gente precisa de entender também. E não é simplesmente a gente sair comendo de tudo. Tem algo a mais, né? Não é tão simples assim, mas também não é tão complicado assim, onde a gente tem que estar contando calorias, né? Onde a gente tem que estar sabendo ali distribuições de macros, de micronutrientes, para quem não sabe, de carboidrato, proteína, né? Quanto que eu tenho que colocar de carne, quanto que eu tenho que colocar de arroz. Não é também essa dificuldade toda, né? Que hora que eu tenho que comer, qual horário que eu tenho que comer. Então, o que a gente precisa para a gente alcançar esse comer de tudo? Primeiro é a gente ressignificar a nossa relação com a comida. Porque muitas das vezes a comida, ela tem um sentido, né, de aliviar emoções, ela tem esse sentido apenas de nutrientes pra gente. Então a gente precisa de ressignificar essa relação, de transformar ela, de deixar ela mais saudável. Por quê? A relação, tá? Não o alimento em si. Vamos tirar um pouco o paradigma de alimento saudável e de alimento não saudável, mas que a gente consiga entender o que é uma relação saudável com o alimento, porque a gente vai comer, né? A gente tem que comer enquanto a gente viver. Então, o mais interessante é que a gente aprenda a como fazer essa relação saudável com a comida e desfrutar do prazer de comer para se sentir bem. Quando a gente começa a desfrutar do prazer de comer, ao invés de deixar o prazer te usar, a gente começa a conseguir esse emagrecimento. Mas é um comer com consciência. Quando a gente vai comer, tem que estar presente ali a consciência, né? Não é simplesmente a gente deixar, né, se levar pelas questões afins, mas a gente entenda o que está envolvendo ali o nosso processo na alimentação. Para algumas pessoas pode soar assustador. Posso comer o que eu quiser? Será que é isso mesmo, Mari? Eu posso comer o que eu quiser? Vou acabar me afundando de churros, de chocolate. Calma, gente, como eu disse, calma, não é bem assim, né? Tem um aprendizado aqui pra gente aprender. Por mais que a gente entenda que, por mais que a gente queira comer, por exemplo, só churros ou só chocolate, ou que seja, a gente vai começar a se entender nesse processo e isso vai acabar perdendo a graça também. Por quê? Vocês vão entender mais pra frente também, tá? Se nós ampliarmos a nossa visão e nos aproximarmos da comida sem medo, a relação ela pode mudar. Então, quando a gente tira esse medo, esse receio de que o alimento engorda, de que tal alimento não é saudável e que eu tenho que comer mais isso, mais aquilo, porque eu não posso comer um chocolate, eu não posso comer isso, eu não posso. E aí fica esse tanto de não, 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 não. E aí algumas pessoas chegam a me relatar que foram no nutricionista e que receberam uma lista dos alimentos proibidos e que acabou não entendendo o que tinha que comer, porque a lista era tão grande que a pessoa não entendeu o que ela podia comer ou não, né? E a lista do não comer era bem maior do que o que comer. E aí a gente acaba se pegando nesse paradigma, né? Então, a gente pode comer de tudo? Sim, podemos comer de tudo. Mas existe um contexto que a gente tem que entender sobre a nossa alimentação e que até o final, né, quem ficar comigo até o final aqui, vai conseguir entender o que a gente precisa aprender para a gente chegar nesse comer de tudo. Então, se nós ampliarmos a nossa visão e tirarmos esses paradigmas, né, que o alimento vai engordar, que o alimento faz mal, que o alimento X é isso, o alimento X é aquilo, e que esse alimento aqui é melhor do que esse, porque esse tem fibra, tem isso, tem aquilo, o índice glicêmico desse é ótimo. Quando a gente começa a tirar esses paradigmas, a gente vai entender que esse relacionamento ele vai se tornar mais saudável e mais prazeroso também. Acaba recebendo dessas informações
de passar, né, pela internet, na televisão, né, pelas mídias sociais, se a gente começar a se desprender disso e simplesmente comer sem medo, sem receio, a gente tem que entrar em sintonia com o alimento, em conexão com o alimento e em conexão com o nosso corpo. Esse comer de tudo, obrigada, gente. Esse comer de tudo, ele tem que ser em sintonia, tanto com a minha vontade, com aquilo que eu quero no momento, e com as minhas necessidades, e não ser priorizado primeiro o emagrecimento. Porque o que acontece nas dietas restritivas, né? Eu vou entrando aqui já para o segundo tópico, que qual é a diferença entre restringir a alimentação e entre comer de tudo? Então, quando a gente começa a se restringir, esse restringir, ele vem de algo externo a mim. Então, foi um profissional, digamos assim, né? Vamos colocar um nutricionista mesmo, um nutricionista que me passou uma lista, né, de alimentos proibidos, ou médico, ou, né, eu vi na televisão. Essa regra, ela é externa. Ela não condiz com a sua vontade naquele momento. E muitas das vezes ela está amparada primeiro, por quê? Por que as pessoas começam a se proibir de comer determinados tipos de alimento? Porque elas querem emagrecer, perder peso. E esse não deve ser o nosso parâmetro. Né? O nosso primeiro parâmetro não tem que ser o nosso emagrecimento. Então, as dietas restritivas, ela vem dessa regra que ela é externa, ela não é a minha vontade, a minha necessidade naquele momento. Porque muitas das vezes as dietas, por exemplo, algumas dietas, né, ensinam a ficar horas sem comer. Então, você vai passar horas sem comer e você vai desrespeitar um sinal interno seu, que é a fome. E aí depois vai vir, você vai poder comer, né? Quando você passou várias horas ali desrespeitando uma necessidade do seu corpo, que é a fome, você vai comer. E quando você for comer, é natural, tá? É um mecanismo do nosso corpo que a gente, por ter ficado várias horas sem comer, que a gente consuma mais. O cérebro, ele vai desligar naquele momento as suas conexões com a ansiedade, com a saciedade, para que você consiga comer o máximo e muito mais rápido, para que você consiga fazer mais depósito de gordura. Isso vai gerando um descontrole na alimentação. Agora, quando a gente começa a comer com essa permissão, né, de buscar primeiro a sintonia com o meu momento que eu estou vivendo. Então eu começo a me questionar primeiro por que eu quero comer, se é realmente necessário eu comer aquilo naquele momento, naquela hora, qual é o tamanho da minha fome. E eu começo a me questionar, e aí eu vou encontrando as respostas até eu chegar realmente se é necessário ou não. E aí o emagrecimento, ele não vai ser o primeiro ali da fila, não, eu não vou comer porque eu quero emagrecer. E para o nosso cérebro, perder peso dessa forma, ele entende como uma ameaça. Então, quanto mais você fica sem comer, mais ele vai compreender que você está ali em um momento de privação, em um momento que você não está encontrando alimento. Essa é a mensagem que você manda para o seu cérebro quando você está fazendo uma dieta restritiva ou quando estamos aí ficando horas sem comer. E aí a gente começa a mandar essa mensagem. E aí, quando a gente vai comer, o cérebro começa a fazer outros mecanismos aí para que comece a acumular mais gordura, para que você consiga comer mais do que realmente é a sua necessidade. E aí você passa cada vez mais comendo, né, aumentando a sua quantidade de comida, dilatando o seu estômago, a sua quantidade de comida ao longo do tempo vai aumentando. Por isso que as dietas restritivas, as dietas que a gente faz, e essas privações todas que acontecem, todas essas restrições, ela ao longo do tempo, elas fazem com que as pessoas ganhem peso. Se não fosse assim, o número de obesidade no mundo já estaria diminuindo. Porque desde que se começou toda essa questão de dieta para a perda de peso, porque antigamente dieta era relacionado à saúde. Então as pessoas faziam dieta enquanto elas estavam doentes. Então elas cuidavam da alimentação, faziam uma alimentação mais específica por causa da doença em si. Só que aí a indústria do emagrecimento veio, né, e começou a lançar dietas para emagrecer. Por quê?
da indústria do emagrecimento tem um padrão de beleza. Então, esse padrão de beleza, ele foi sendo inserido aqui no nosso subconsciente, através de televisão, através de filme e várias, né, imagens que a gente foi recebendo de que aquilo dali era o perfeito, que é o bonito. Aquele corpo é o bonito. O nosso natural, né, da forma como a gente não é bonito. E a gente foi criando uma guerra com a gente. E a indústria, né, do emagrecimento foi alimentando isso com as dietas. E a partir daí, essa insatisfação corporal fez com que as pessoas começassem a buscar as dietas em prol do emagrecimento, não mais em prol da saúde, né, por um período para restabelecer ali a sua saúde. E aí foi dando imaginação para as pessoas criarem mais dietas em si. E nisso, a obesidade ela só vem aumentando cada vez mais, porque os hábitos alimentares também começaram a mudar. Com isso, com toda essa questão da dieta, né, com toda essa insatisfação corporal, começou esse movimento de mudança, né, no comportamento alimentar. Então, o que a gente precisa de entender? Que há uma diferença entre essa restrição alimentar e entre o comer com sintonia, que é esse poder comer de tudo. Há uma permissão para a gente comer de tudo, desde que esteja em sintonia com as nossas necessidades, primeiro internas, e não com as necessidades externas, que seriam, né, com o que outra pessoa está me falando que eu tenho que fazer para emagrecer. Que não seja esse o meu primeiro quesito, mas que também pode estar, tá bom? Não tem problema nenhum a gente querer emagrecer. Mas a grande questão é se esse está sendo o nosso único motivo, o primordial motivo para a gente estar buscando ter uma alimentação mais saudável. Porque se for isso, aí sim a gente precisa trabalhar mais as nossas vontades aí em relação a querer mudar nossa alimentação, a querer entender mais, né, sobre esse processo, que é ter uma alimentação aí equilibrada no nosso dia a dia, que condiz com o nosso estilo de vida e mantém o nosso corpo saudável, não emagrecido, tá bom? Há uma diferença entre o corpo saudável e o corpo emagrecido. O que acontece com as dietas, né? Ela vai fazer com que eu já expliquei a fome, a quantidade, ela vai dizer a quantidade também que a gente tem que comer, a vontade de que ela não respeita a nossa vontade, o que a gente quer naquele momento, as dietas restritivas, ela não vai respeitar se você estiver em um outro ambiente que seja diferente, em uma festa, que talvez lá não tenha os alimentos que você esteja fazendo na sua dieta, não vai respeitar vários fatores aí. As nossas metas de saúde não respeita. Muitas das vezes a gente tem, primeiro, como eu disse, a meta de perda de peso, mas primeiro é a nossa meta de saúde, né, de bem-estar. E aí, metas de peso, às vezes, muito rigorosas, porque a gente tem na mente aquele perca peso, perca 10 quilos em um mês. Essas metas, às vezes, ela não condiz com a nossa realidade, não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Né? Perder 10 quilos, perder 20 quilos, e tudo isso muito rápido. E é onde a gente precisa de estar sempre atentos. Tem estudos, gente, que mostram, por exemplo, o efeito das dietas, que os efeitos das dietas pobres em carboidratos mostram que a perda de peso está relacionada com a duração da dieta. Então, quanto mais a pessoa consegue ficar ali restringindo, né, os carboidratos, ela vai ter uma perda de peso, mas, todavia, porém, e a restrição de energia também, tá? Não é a duração da dieta e a restrição de energia, não do carboidrato. Mas essa restrição, ela não é proveniente, esse emagrecimento, digamos assim, ele não é proveniente da restrição do carboidrato. Então, não é justificável a gente ficar retirando alguns grupos alimentares em prol do emagrecimento. E aí a gente consegue entender que as pessoas que fazem dietas restritivas, que retiram grupos alimentares, elas têm maior probabilidade de ter uma compulsão alimentar. Elas desenvolvem descontrole na alimentação. Elas sofrem do efeito sanfona, que voltam a ganhar peso novamente. Então, os malefícios em se fazer uma dieta que está nos privando de algo, né, é muito maior. Então, a gente vê que as dietas, né, que se restringe alguns, né, nutrientes, como o carboidrato,
essas dietas elas têm menor aderência devido aos sintomas que ela produz. Então é fraqueza, tontura. As dietas low carb elas têm vários sintomas aí. Deficiências de ferro também e minerais, excesso de consumo de gordura. A perda de peso ela é muito rápida e aí também ocorre a perda de massa muscular, que não é saudável. Então, se a gente for, né, analisar entre essa questão, né, de restrição e entre as dietas ou a alimentação que é mais permissiva, que a gente chama de alimentação intuitiva, os estudos mostram que pessoas que desenvolvem o comer intuitivo, que essa justamente essa sintonia com o alimento, onde a gente começa a entender o porquê nós estamos comendo e como que nós comemos, essas pessoas elas têm menos descontrole na alimentação, têm uma melhor relação com a comida, têm uma relação melhor com o seu corpo, melhores parâmetros clínicos, então ela melhora sim os nossos exames bioquímicos, melhora esses parâmetros também em relação a diabetes, né? E tem um melhor controle de peso. Então, quando a gente começa a ficar mais em sintonia, tanto com o alimento quanto com o nosso corpo, que isso é a proposta da alimentação intuitiva, que não é relacionado à perda de peso, mas se mostra que as pessoas conseguem ter uma perda de peso melhor devido ao seu controle alimentar, que também vai ser, né, melhorado, e há outros fatores também, que acaba com essa guerra com o corpo, né, essa guerra de insatisfação aí que a gente acaba tendo e adquirindo ao longo do tempo com o nosso corpo. E por que é importante a gente não restringir a alimentação e comer de tudo para a gente manter os resultados na perda de peso? Bom, um dos fatores é justamente o que eu expliquei aqui. Os estudos já mostram que as pessoas que não restringem, elas têm um melhor controle na alimentação. Quanto mais a gente buscar a restrição, maior a nossa vontade, maior o nosso corpo, o nosso cérebro vai sentir por aquele alimento que a gente está se restringindo. Tudo é uma questão de quantidade, de frequência e de equilíbrio. Não é um alimento específico que vai fazer a gente engordar, mas sim os excessos. Então não é simplesmente um alimento que vai fazer com que a gente ganhe peso. Não exclua os alimentos que você mais gosta. Em vez disso, diminua a quantidade e coma quando tiver vontade, ou quando o ambiente for propício para isso. Né? Por exemplo, quem gosta de brigadeiro. Então, se eu não necessariamente preciso sentar em frente ao sofá e comer um pote de brigadeiro ou um prato de brigadeiro, né? A gente vai buscando se entender mais. Então, se isso está acontecendo, se eu estou consumindo esse excesso de brigadeiro sem a necessidade, que ele tem uma quantidade alta de açúcar, por que eu estou fazendo isso? O que me leva a fazer isso? Antes de eu querer comer esse brigadeiro, ou até mesmo antes de eu fazer, não sei, ou de comprar, eu vou me questionar por que eu quero comer. Será que eu tô com fome? E passar a numerar a nossa fome também, né? De 0 a 10, qual o seu nível de fome nesse momento? E aí a gente começar, né, ir comer quando a nossa fome estiver ali entre os 4 e 6, não deixar passar muito, né? Não ficar lá no extremo, nos extremos, aí, imagine uma régua aqui de 0 a 10. A gente nunca vai estar no extremo do 10 e nunca vai estar no extremo, assim, do 0, né? Nunca andar nesses extremos aí. Mas sempre estar ali em equilíbrio, né? De estar com muita fome. Se a gente quer comer uma pizza, né? Se você gosta de comer pizza e se você quer comer a pizza inteira, né? Vai tentando se entender mais o porquê que eu tenho tanta vontade, assim, essa vontade de comer tanta pizza, né? E aí, se você come todos os dias, passe a entender mais por que você está comendo pizza todo dia. Será que você não pode fazer umas estratégias ali diferentes para diminuir essa sua vontade, né, por exemplo, de comer uma pizza ou qualquer outro tipo de alimento? Você vai se entendendo mais nesse processo ao invés de impor uma regra para você mesmo. Esse processo do emagrecimento ele vai ser muito mais fácil se a gente começar a se entender mais os porquês, né? Por que eu quero comer? Será que eu tô com fome? Será que essa fome é fome
fisiológica, e a gente vai se permitindo a mudar o nosso estilo de vida. E não com a imposição, mas com aquilo que a gente está vendo que há uma necessidade ali da gente estar mudando com consciência. A partir do momento que nós fazemos as pazes com o alimento, então a gente não vai olhar mais, por exemplo, a pizza me engorda. Não, eu comer pizza todo dia eu vou engordar. Mas eu comer pizza no fim de semana não vai me engordar. Ah, o brigadeiro engorda. Não, eu comer brigadeiro quando eu tô numa festa, né, ou em quantidade adequada ali, né, mesmo que seja no meu dia a dia mais uma quantidade numa sobremesa, que seja uma quantidade adequada, não vai me engordar. Agora, se eu comer um prato de brigadeiro, sim, engorda. E a gente começa a entender mais esses contextos alimentares da nossa alimentação e ver que às vezes o que está fazendo com que a gente ganhe peso é justamente a gente entender que o que, né, é todo o contexto da alimentação. E a gente começar também a tirar essa mentalidade, né, de alimentos que engorda, porque geralmente quando a gente pensa, né, um macarrão, ah, hoje o jantar aqui em casa vai ser um macarrão. Nossa, macarrão engorda. A gente já começa a ter esses julgamentos, mesmo que a gente não esteja de dieta, né, você não está planejando emagrecer, mas você já tem aquele julgamento anterior. Né, você vai para uma festa, lá vai ter bolo, você já pensa logo, ah, lá vai ter só alimentos que engordam. E aí a gente já cria esse julgamento. Isso tudo vai nos afastando, né, de ter uma boa conexão com o alimento, de entender as nossas reais necessidades. E a gente entender como que a gente pode comer sem culpa, sem gerar essa culpa. Por isso que é importante a gente começar a tirar esses pensamentos, né, em relação aos alimentos bons, aos alimentos ruins, porque isso gera culpa. Por mais que a gente, igual eu falei, por mais que a gente não esteja, né, planejando fazer uma dieta, por mais que a gente não esteja, né, fazendo dieta, a gente vai olhar para o alimento e já vai pensar, esse alimento é muito calórico. Esse alimento, né? E aí quando a gente come, a gente vai lá e come, a gente já fica sentindo culpada. Poxa, de noite e eu fui comer pizza. Nossa, e já vem aquele sentimento de culpa. A gente tem que se libertar disso. Entender que o comer, ele está envolvido vários contextos. Não é sim só o alimento, a caloria dos alimentos, que é as coisas que as dietas restritivas acabam implantando na nossa mente. Que o que importa no alimento é só a caloria. Não é só a caloria. A gente precisa de entender que nós temos em nossa mente essa mentalidade de dieta. Nós temos isso. Gente, como eu disse, isso foi sendo implantado na nossa mente ao longo do tempo. Então é difícil hoje em dia a gente encontrar nem as crianças estão mais ilesas da cultura da dieta. Até as crianças já ali devido, né, à convivência da mãe, dos pais ali tentando também seguir uma alimentação, e aí já começa a embutir na criança toda essa questão, você não pode comer isso porque faz mal, isso faz... E aí não ensina a criança também que é no contexto, olha, hoje não é dia de tomar refrigerante, não precisa tomar refrigerante, você não vai tomar refrigerante todo dia. A gente já vai embutindo, às vezes, esses não pode, esses pode, na criança. Então ninguém hoje em dia tá mais ileso da cultura da dieta. E a cultura da dieta, ela move bilhões durante o ano. Então é importante para eles manter as pessoas presas, né, nessa mentalidade de fazer dieta. E aí, por mais que a gente não esteja fazendo dieta, a gente acaba pensando no alimento como caloria, como bom, como mal, como isso, como aquilo. Por mais que a gente não esteja, começa a reparar mais seus pensamentos em relação aos alimentos, que você vai ver que nós temos esses julgamentos com os alimentos. E isso é uma desconstrução. A gente vai desconstruindo isso ao longo do tempo. A partir do momento que a gente vai se permitindo a entender mais o quanto que isso está inserido ali no nosso subconsciente. E a indústria das dietas, do emagrecimento, eles movem bilhões por causa da nossa insatisfação corporal. Por causa que nós não estamos satisfeitos com o nosso corpo. Eles implantam, né, na nossa mente, como eu falei aqui, que o nosso corpo tem que ser perfeito.
que o braço tem, né, a circunferência perfeita, as pernas também, a barriga tem que ser chapada, né, e tem todo esse contexto que eles acabam envolvendo a gente e fazendo com que a gente deseje mais isso. E a partir do momento que a gente deseja ter um corpo assim, a gente acaba entrando na crença de que a gente precisa começar a fazer tudo o que a gente precisa fazer para conseguir aquilo dali. E aí muitas pessoas, né, acabam colocando as suas vidas em risco. Lamentavelmente, algumas perdem a sua vida por causa disso. Né? A gente já tem casos aí, né, recente em relação a isso. Então, são coisas que a gente precisa começar a se preocupar mesmo. Será que a gente precisa realmente estar tomando chá para emagrecer? Né? Inibidores de apetite, assim, à torta e à direita, sem estar sendo prescrito por um médico? Será que a gente precisa estar fazendo essa restrição toda alimentar para depois isso gerar um descontrole na alimentação? Naomi Wolf, acho que é assim, eu não sei muito ler inglês, mas ela fala assim: fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada. Então, né, fica aí para quem entendeu, entender que é uma forma até de controlar, porque enquanto nós mulheres, né, que somos aí, digamos assim, boa parte da população ali que acaba sendo afetado por isso, enquanto nós estamos preocupadas em relação ao nosso corpo, a gente não se preocupa com outras questões importantes para a nossa sociedade, né? Para nós mulheres mesmo, e a gente acaba sendo algo melhor da manipulação para fazerem o que quiserem, enquanto nós estamos aqui só na nossa mente pensando qual dieta que a gente vai fazer, quantos quilos a gente tem que perder, e a gente acaba se tornando aí, né? Acho que a frase ela é bem explicativa. Fugir disso é muito difícil, pois desde pequeno nós ligamos o peso à comida. Então, desde pequeno, desde da nossa infância lá, menina, você precisa de emagrecer, então vamos tirar aqui a comida, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. E a gente começa a ligar isso. Nós estamos gastando nosso tempo e dinheiro com isso. E como que a gente sai disso? É começar a entender que isso realmente existe. O primeiro passo para a gente sair disso é começar a entender que isso existe e buscar, até na nossa história mesmo, na minha história passada, na sua história passada, né, de anos aí atrás, o quanto isso te influenciou na sua alimentação. E começar a ver se isso realmente faz sentido para você. Dá pra gente ser saudável, ser feliz, ter o corpo que você quer, sem precisar de todas essas armadilhas, que vem parecendo que, né, vem aquelas armadilhas parecendo que é bonitinho, né? Dietinha aqui, super saudável, né? Aí eles mostram vários estudos que fizeram, que às vezes não foram estudos feitos nem em humanos, são estudos feitos em ratos, em ambientes totalmente controlados, que a gente não sabe como que vai suceder isso no ser humano. E aí vem tudo embaladinho, mostra todo, né, uma embalagem bonitinha e a gente acaba comprando isso, né? Esse milagre, né? E a gente, o que a gente tem que fazer? Passar a buscar profissionais que pensam diferente disso. Passe a buscar profissionais que pensam diferente disso, que pensa fora dessa caixinha, que não tá ali para alimentar a indústria do emagrecimento, que não tá para te fazer emagrecer, mas que tá para te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, que tá para te ajudar a ter uma vida, um estilo de vida melhor. Busque profissionais assim. E aí a gente, né, começa a ver quando as pessoas começam a abrir o olho, né, que a mudança de hábito ela é uma construção. E aí é onde a gente começa a ter, né, vários depoimentos. Poxa, Mari, eu já fui no nutricionista e o que eu recebi lá era uma listinha. E uma semana eu não conseguia fazer nada e já desistia. A gente vai trabalhando, né, as mudanças de hábito e a pessoa, poxa, eu tô conseguindo. Olha, eu fiz poucas mudanças, poucas adaptações à minha rotina e já tá surtindo efeito. Então, às vezes, a gente não precisa nem fazer muito. Às vezes é caminhar mesmo de pouquinho, mas que essa mudança ela seja contínua. Pensar assim. Onde as pessoas mais erram, né? Quando elas pensam que comer de tudo, quando tentam comer de tudo e não ganham e não ganhar peso. Onde é que a gente mais vai errar? Justamente em pensar que simplesmente posso comer de tudo. As pessoas tendem a querer comer menor quantidade. Eu posso comer de tudo, mais pouquinho.
E aí pode também ser uma forma de controle na sua alimentação. Poxa, mas como que é isso? Não é a gente reduzir em quilocalorias, mas é a gente melhorar adequadamente a qualidade da nossa alimentação. Não quer dizer que eu vou comer de tudo e pouquinho, mas é começar a melhorar. O que é esse melhorar, Mari? Então, se você não tem, por exemplo, o hábito de consumir frutas, né? Tenta 2 vezes na semana, não precisa ser todos os dias, mas comprar frutas ali para pelo menos 2 vezes durante a semana, 3 vezes, e assim você vai aumentando. Verduras da mesma forma, tenta variar um pouquinho. Não há também aquela imposição, mas que você tente comer melhor, a base conforme as suas necessidades. Não que seja algo imposto. Poxa, eu tenho que comer verduras, 3 verduras, 3 tipos de verdura no meu prato todos os dias. Não, mas que você tente, né? Que seja diferente. Cada experiência ela vai ser diferente para cada uma. Se eu já tenho o hábito de consumir um tipo de verdura todos os dias na minha alimentação, então eu vou colocar mais uma. Vou colocar mais outra e vou diversificando, cada um com o seu limite de dificuldade para vencer. Mas não existe uma regra que vai funcionar para todo mundo, que vai ser, né, funcional para todo mundo. Se fosse assim, as dietas, né, conseguia vencer essa barreira aí. Todo mundo conseguiria emagrecer. Acham que tudo engorda, que é preciso tirar glúten, lactose, açúcar, gordura da alimentação para ser magro e saudável. E aí a gente tem que começar a entender que isso é um erro, buscar o emagrecimento, né? Que os alimentos engordam isso e aquilo, né? Isso é um erro aí quando a gente começa a entender o que é esse comer de tudo. Como que a gente passa a entender mais, eu como profissional, a entender mais, a buscar entender mais sobre essas questões, né, justamente de fazer dieta, né, de tudo isso, porque a gente começa a ver a dificuldade das outras pessoas. E muitas das vezes essas dietas que eu falo, né, restritivas e tal, às vezes é até dietas de nutricionistas também, de profissionais. Porque por mais que o profissional às vezes tente adequar a dieta, né, para você, vai ser difícil você estar seguindo uma regra externa a você e você não buscar esse respeito primeiro de forma interior, esse aprendizado de maneira de se conectar com o seu interior. Então, a partir do momento que a gente vai vendo as dificuldades, peraí, isso aqui não está funcionando. Conforme, né, estão me falando que é assim, a gente vai vendo que produz, dá uma diferença entre a gente dar liberdade para o paciente fazer as escolhas, ensinar para ele, né, conforme as escolhas que sejam mais plausíveis, né? A melhor escolha que você pode fazer não é a melhor escolha que eu posso fazer, porque nós temos vivências diferentes. Então, o melhor para você não é o melhor para mim. Por mais que às vezes eu pense que eu sei o que é melhor para você, só você dentro de cada contexto vai conseguir entender o que é melhor para você. E em cada situação, tentar fazer o seu melhor naquela situação em que você está vivenciando. E que não vai ser, né, a mesma que eu poderia escolher. Então, a gente tem que pensar em ter uma alimentação que seja tranquila para cada um de nós. E a gente sabe que existem limitações, né? Como que a gente pode comer de tudo e sem ganhar peso, sem ter essa preocupação toda com o peso? Comer o que quiser, quando quiser. Sim, você pode, eu posso, mas como eu disse aqui, com consciência. A gente pode comer de tudo com consciência. Por exemplo, se você quiser comer um chocolate, você não precisa comer a barra inteira, né? Comer um pedacinho e entender o que está passando ali, né? Muitas das vezes a gente tem compulsão, né, descontrole por alimentos mais doces, porque a gente, às vezes, aquele alimento ele traz um conforto maior, né, em relação à nossa fome emocional. Começar a se entender, a praticar mais esse autoconhecimento de entender o que está passando com você naquele momento. Consumir pequenas porções daquilo que te deixa feliz, que vai saciar a sua vontade. Tá? Então, se você gosta de comer uma coxinha, por exemplo,
né? Que você consuma pequenas porções, mas que você não se prive de comer o que você gosta. Em caso de exagerar, de você exagerar, você não se sinta culpada, não se culpa, nem se desespere por causa disso. No dia seguinte, continua com as mudanças nos seus hábitos alimentares, conforme você vinha antes, sem precisar, né, querer correr, colocar os bois na frente da carroça, né? E no seu tempo, no seu momento, a cada, né, cada passo que a gente vai dando é um novo, é uma mudança, é algo diferente que a gente está fazendo, é algo diferente que a gente está se permitindo aprender. Reflita antes de consumir uma guloseima, por exemplo, né, entre um alimento que, que não seja o habitual da nossa rotina, um doce. Sempre reflita antes quais as suas necessidades ali. Eu realmente estou com vontade de comer isso ou é só um impulso? Faça substituições mais inteligentes, né? Substitua a bolacha doce por uma fruta que pode te saciar mais o seu desejo. Pode saciar? Será que não? Será que uma fruta é melhor do que uma bolacha? Eu levo todos os dias bolacha para o meu serviço porque é facinho de levar. Só que uma fruta também é só lavar e colocar na bolsa. Então, às vezes, a gente pode fazer umas trocas melhores para a gente. Tente incluir alimentos mais frescos na sua rotina diária e diminuir o consumo dos ultraprocessados. O primeiro passo é a gente começar a identificar, né, como que a gente pode melhorar a qualidade do nosso prato e aos poucos toda a nossa alimentação. Acredite, a perda de peso acaba sendo uma consequência, né, de quando a gente começa a ter essa tranquilidade na comida. Quando a gente começa a se permitir saber que a gente pode comer e ir comendo com controle, com consciência, respeitando a nossa saciedade, a nossa plenitude, os nossos momentos de fome, isso tudo vai ser uma consequência. Não vai ser o nosso objetivo principal mais a perda de peso, e sim a consequência daquilo que a gente já vem vivenciando há tempo. Assim como as dietas, né, vieram mudando o nosso comportamento ao longo do tempo, fez com que a gente ganhasse peso, quando a gente começa a entrar em sintonia com a nossa alimentação, em sintonia com o nosso corpo, a perda de peso também, a gente voltar para o nosso peso, né, adequado, vai ser aí um caminho também que vai vir como consequência disso.